assim, eu acho que o episódio de hoje a gente pode usar muito pra fazer esse paralelo. Isso aqui, esse episódio, assim, ó, todos os treinadores do CBLOL e dos outros times tinham que pegar pra passar pros meninos. Porque justamente pegar essa gana no competitivo, né? Porque eu acho que antes de se você ir jogar qualquer coisa, você tem que estar focado naquilo. Então, não é porque você tá em casa que você vai escaralhar, né? Pelo contrário, porque no outro dia você tá passando a semana inteira pra fazer aquilo no final de semana, ou numa quarta-feira, qualquer que seja. Então, você acha que anteriormente no dia do jogo, não necessariamente só um dia, mas sei lá quantos dias, você tem que estar extremamente focado naquilo, o foco tem que ser abrir mão de tudo pra viver aquele momento? Então, cada um vai ter a sua percepção, né, do que te dá mais desempenho. Eu, sinceramente, assim, obviamente, sei das responsabilidades do jogo, já dei uma estudada, o treinador sempre passa vídeos durante a semana, já sei mais ou menos qual é o plano de jogo, a estratégia. No dia do jogo tem um repasse, né, antes de sair pro estádio e tudo mais. Mas, assim, eu acho que pode ser que faça até mal você ficar também pensando tanto, sabe? Você tem que dar uma relaxada também. Eu acho que você ficar só pensando no jogo 24 horas ali, acho que pode, na verdade, te tirar um pouco de energia. Eu acho que é importante, tanto que no Brasil existe a cultura do rachão. Lá fora também faz um joguinho e tudo mais, que é o dia pré-jogo, às vezes faz um treino mais tranquilo, faz uma bola parada, mas faz um treino recreativo também. Que é um treino que você troca a posição, não vai ganhar nada taticamente, mas você vai se divertir. E o futebol faz parte também da diversão, né? Então você vai ter um ambiente mais leve, uma resenha. E aquilo não fica só no campo, né? A resenha do rachão, ela dura na concentração. Sim. Então é a brincadeira, o cara vai se zoar, o time que perdeu, o time que ganhou. E aquilo traz uma leveza que acho que também é importante pro jogo em si. Porque acho que se ficar pensando só na responsabilidade do jogo, você acaba ficando maluco, sabe? Sim, é muito pesado. Por exemplo, tanto que os jogos mais perigosos na mente dos treinadores, e eu concordo, são jogos contra os times mais fracos, vamos dizer assim, menores. Porque é aquele jogo onde o nível de concentração pode cair um pouquinho. Perfeito. Agora, pô, se eu sei que amanhã eu vou jogar um jogo mata-mata valendo uma vaga, pô, automaticamente eu já vou estar mais concentrado. E talvez um dia assim, até uma recreação seja bacana pra você tirar essa tensão. Tem duas coisas aí que eu acho que são super esporte. É o meu medo do time 03, eu já falei várias vezes aqui. Eu não tem nada pior para um time que eu tava trabalhando. Eu tenho se pegar lá e abrir um histórico, tem várias vezes isso acontecendo. Quando um time tá 0-3, não importa se ele tá 0-3 no placar, mas perdeu 3 seguidas. No CBLOL, se prepara. Porque esse time tá com uma vontade de ganhar tão grande, que mesmo se for um time ruim, os meninos eles vão dar muito... Então quer dizer que vontade ganha o jogo. Nesse caso muda bastante. Mas é sério, o time que tá 0-3, quando ele vai jogar a quarta partida, por mais que seja um time que tá mal naquele momento, é normal isso, o jogador automaticamente ser inconsciente. O jogador do time que vai enfrentar baixa o nível de concentração. Faz parte, e não adianta, é muito difícil você voltar a isso, porque é uma coisa fisiológica, uma coisa quase que é inconsciente, não tem o que fazer. E cai um pouco naquilo que eu falei da carreira de um esporte... O futebol, o LoL, o Valorant, o CS, eles são esportes coletivos. Obviamente o desempenho depende de todos. Mas na hora de você negociar o seu contrato, é o seu contrato, não é o contrato coletivo. Então, assim, você vai jogar contra um 0-3, mas ali do outro lado tem 5 atletas, né? 5 jogadores, que eles estão jogando pelo time, pela performance coletiva, mas eles estão jogando por eles também. Claro, eles querem se manter no time ou ir para um time melhor e tudo. Então, assim... Por isso que às vezes a galera não entende, fala, pô, como é que aquele time rebaixado já ganhou do primeiro lugar do Brasileirão e tudo mais? Porque aquela galera, ela não tá jogando, ela tá jogando obviamente pelo campeonato e tudo mais, mas ela tá jogando por um contrato melhor. Porque você já tá num time que tá sendo rebaixado, pô, você já tá desvalorizado. Então assim, individualmente você tem que dar um a mais pra você renovar o seu contrato, ou então... Se você ganha de um time se manter na Série A, o cara vai dizer assim, é uma vitrine. Por isso que eu falo... Todo jogo, velho, 90 minutos ali pode mudar a sua vida. Como no CBLOL, no esporte. Com certeza. Um jogo bem feito, um jogo grande, né? Um jogo de playoff, tem sempre um peso maior. Então, assim, 90 minutos pode mudar a vida, como eu tenho certeza que um jogo de LoL muda a vida, muda a carreira de um jogador. Com certeza, com certeza. E sobre aquela outra coisa que você falou do rachão, em 2019... Foi uma dos dois splits que eu acho que foram os que eu fui melhor. Foi 2016 com o CNB, 2019 com a PEN, que a gente só ganhou o circuitão. A gente fazia isso, só que de um jeito diferente. Isso foi o Zé Hannibal, que hoje em dia ele tá... Eu não sei em qual time que ele tá, mas ele é um cara que veio do esporte tradicional. Ele tava no Corinthians, Sub-17, depois foi pro Bahia, eu acho. Psicólogo. Psicólogo, sim. O carequinha.
ele trouxe periodização de treino pra gente. Eu aprendi isso e nunca tirei. E como que era a periodização? Se o jogo era sábado, domingo, era uma linha crescente, né? Fazia assim. Então, na quarta, terça, quarta, quinta, já ia descendo, quinta descendo. Sexta, o futebol funciona já bem era assim. um dia... Pra descomprimir, né? Sim. Sexta Tanto já era um fisicamente dia e também mentalmente. Né? A quarta era o dia mais pesado, porque o nosso jogo era sábado e domingo. Quinta já descia, sexta já era, tipo, às vezes marcava pouco treino. Sim. E a gente falava isso com os jogadores, pra, ó, esse aqui segura. Por quê? Pra ter aquele pico de novo do estresse no final de semana. Eu tive um treinador francês na Roma e ele fazia isso 2 dias antes do jogo. Porque no futebol, normalmente, você treina muito forte até 2 dias antes do jogo. Com 2 dias antes, você já começa a diminuir a carga, né? Física e mental. E eu acho que isso é uma prática comum na França, não só dele, específica. Que é na sexta-feira, né? Quando jogando no domingo, ele fazia o treino à la carte. Francês, Treino né? à Ele la era carte. uma perna danada. Ele era fera, esse treinador. Rudi Garcia. E ele fazia o treino à la carte, que era simplesmente o seguinte. Chegava sexta-feira, cada jogador podia fazer o que quisesse. Se o cara quisesse pegar e ir embora pra casa, ele ia. No fim, ninguém ia. A gente falava, vamos fazer um... Lá chamavam calciotênis, né? Que é tipo um futevôlei, só que com a rede baixinha, né? Tá ligado. Tipo, fazia um calciotênis, fazia um treino de finalização. Quem sentia que precisava fazer um trabalho físico, que tava precisando, fazia. Quem queria fazer só uma massagem, o Totti ia lá, só uma massagenzinha e casa, né? Então, assim, cai nisso que você falou. Você vai tirando um pouco a carga física e mental também, né? Pra depois estourar no jogo. É, porque você vai precisar do pico no domingo, né? Então, assim, você não vai se matar na semana toda, você vai chegar no final da semana, pô, Morto, exausto já. Então, assim, você tem que equilibrar. E no futebol, o psicólogo trabalhou no futebol, então ele realmente trazia essa linha de começar forte e depois dar uma... Do mesmo jeito que Uma eu já vi administrada. também times que se ferraram, eu inclusive aconselhei, por exemplo, a gente tá muito mal, não vamos ter folga, vamos direto. Nossa, Quando eu mata. mostro isso, Matou, isso aconteceu, matou os você já caras. ouviu, você Sim, já ouviu? várias vezes. Nunca dá certo, gente, não tem como, tipo, você chega morto no jogo, você Sim. não tem mais nada pra dar. No futebol, às vezes até treina bem, mas... A gente tem vários ditados, assim, nessa... Quando a gente não quer fazer o físico que o preparador quer dar pra gente, né? Ele fala, pô, muita água mata a planta. Descanso também é trabalho, né? A galera já solta essas porque realmente, assim, faz sentido, né? Óbvio que naquele momento de descontração a gente quer tirar uma série física, a gente Sim. fala, pô, professor, muita água mata a planta, hein? Vai Dá uma estourar a seguradinha galera. aí, mano. E no fim, assim, faz sentido, né? Óbvio, e os preparadores físicos são um safado, porque assim, eles querem que você faça uma série, por exemplo, de 10 sprints. Eles já falam, ó, é uma série hoje de 12. É. Porque depois no final ele fala, ó, vou tirar 2 pra vocês aqui. Olha aí. E Olha eles como são eu sou da sacana. hora, E é foda, porque mentalmente Funciona. o atleta funciona, porque o atleta fala, pô, conseguimos tirar 2, né? Vamos fazer menos do que era pra fazer. Mas na verdade ele já tava. Na pranchetinha pensando, tava lá, 10. Chega na sala Ele já dele, se assim, 10 antecipou. repetições. Ele já se antecipou. Mas é assim, é muito disso. E obviamente, você como treinador sabe melhor do que eu administrar todas essas pessoas que convivem, né? No futebol ainda é mais difícil porque são Muito 30 mais mais, sim. staff, mais tudo. Então assim, é difícil administrar todo mundo, mas esse lance da carga realmente eu acho que funciona bem. O futebol eu imagino que é muito mais, porque, por exemplo, a gente tem um aspecto mental que eu hoje tenho quase certeza que no futebol pesa muito. No LoL vou te falar que, como a gente não tem a parte física, tem a parte física, que é a parte de articulação, os dedos principalmente, postura. Tem físico sim, mas eu vejo que essa é uma dimensão completamente diferente do futebol. Ah, Querendo sim. ou não, o trabalho é muito maior. Mas o mental, eu posso te garantir que eu acho que o CS também eu não tenho propriedade pra falar de outros jogos, mas o LoL mental é Em qualquer esporte, eu acho, né? muito Quando te exige uma performance, assim, quando você tem uma competição, acho que mentalmente ela é desgastante, É né? que o pessoal não tem essa mentalidade. O episódio é legal pra falar isso também, porque quando a gente tava conversando sobre isso antes de você chegar, ele comentou muito do mental no futebol. O pessoal pensa que é só uma execução física. Gente, ele tava falando do Japão. Acho que foi. Já tava no ar quando você falou? Não, tava antes. tava. Não. Que. Agora na Copa. Pode falar, fala aí o que você tava Agora na comentando. Copa a gente tava falando do Japão que ganhou da Alemanha no primeiro jogo, né? Aí eu comentei com ele que quando eu fui, acordei até de manhãzinha pra assistir o jogo, o Japão e Costa Rica, na minha cabeça eu até comentei com o pessoal em casa, eu falei, cara, eu acho que o Japão não vai ganhar esse jogo. Tanto que no bolão lá da família, tudo eu botei um empate. Aí depois o goleiro lá tomou um gol e a Costa Rica ganhou. Porque assim, óbvio que existe toda uma parte tática, né? O Japão jogou contra a Alemanha que atacava eles e eles contra-atacavam, né? Um jogo assim, entre aspas, mais confortável. Contra a Costa Rica eles iam ter que se expor mais e propor o jogo, né? Uhum. Mas acho que mentalmente eles, assim, jogaram o jogo da vida contra a Alemanha e obviamente você jogar 2, 3 dias depois no Mundial não é tão simples assim. Eu falei, pô, acho que o Japão não vai ter energia mental suficiente para bater na Costa Rica.
E aí depois, obviamente podia ter ganhado, mas acabou não ganhando, né? E acho que fala um pouco com esse lado mental de tipo, cara, eles jogaram o jogo da vida, mentalmente foi desgastante, né? E fisicamente. E aí chegaram pra jogar com um time mais fraco e não conseguiram ganhar, né?